Olá, meu nome é Daniel Maciel, estamos aqui para mais uma videoaula. Essa aula é continuidade da sequência de aulas de uma análise de uma partitura, de uma parte. Quando a gente recebe uma parte, a gente precisa analisar ela, todos os contextos, para poder executar ela de forma desejável, da forma que é esperada. Falamos na última aula sobre os pontos iniciais aí para análise de uma partitura. Falamos sobre o contexto histórico, né, conhecer a história dessa música, né, para a gente saber a mensagem que ela vai mandar. Falamos sobre o cabeçalho dela, né, nome, compositor, arranjador, o instrumento para que ela é escrito. E também falamos dos 3 pontos iniciais de uma partitura que, sem eles, não tem como iniciar o estudo do corpo dela, que são os 3 pontos iniciais dentro da pauta, que é a clave, armadura de clave e fórmula de compasso. E hoje vamos dar continuidade já entrando no corpo da música. Então o que temos que analisar aí, né? Dando continuidade na análise de uma partitura. O mapa dessa música, o corpo dela. Ou seja, sinais de repetição, as casas, né? Casinha 1, casinha 2, sinais de S, de coda, os pulos, né? Porque quando escreve partitura, se for escrever ela lisa, sem nenhum sinal de repetição, às vezes você acaba fazendo em 3, 4 folhas, sendo que uma música, o ideal é que ela fique no máximo em 2 folhas, né? De uma forma bem visível, bem bacana. Então, um trecho que vai repetir na música, você tocou, ele vai repetir de novo, coloca o sinal de repetição, os retornelos, aí você chegou nele, volta, faz de novo e passa. Às vezes tem uma passagem de um trecho por outro que se torna diferente, aí tem as casas 1 e 2 para que você não toque o trecho que define uma passagem, né? Sonoramente você vai ouvir que está perceber uma passagem de um trecho para outro. Sinais de repetição, de repente o arranjador escreveu um trecho lá no começo da música, aí toca, chega lá no meio, aí ele repete, volta ali que seria a parte A, B, C ou D, a gente às vezes separa a música em pontos assim. Então ele quer repetir, ele coloca um sinal de voltar lá, repetir, e aí depois ele não quer que venha aquela parte B, ele quer sair da parte A e já ir para C ou para D. Então a gente usa alguns sinais, né, que representa, né, em forma geral pelo S e pelo coda, mas S, né, que é signo, e pelo coda, que todo nós conhecemos, né, que ele é um O, né, chamamos de AUSO, mas é ao signo e coda, e a gente consegue fazer isso de uma forma bem fácil de entender. Às vezes muitos arranjadores escrevem ao A e C, ao A e B, né? Então você vai lá, mandou aí ao A, você toca no A, você falou I, B, aí você chegou no B, você pula pro outro B que tem lá embaixo e já resolve esse problema. Então por isso que é muito importante essa questão de conhecer o corpo da música, analisar, né, o mapa. Então, fórmula de compasso também, chega no corpo da música, às vezes muda a fórmula de compasso. Estou num 2x4, pode subir para um 5x4. Eu posso, dentro de uma música em compasso simples, mudar para um compasso composto, uma fórmula de compasso composto, depois pode voltar num simples. Isso aí vai do arranjador, né? O arranjador é livre para escrever, né? Composição, cada um tem sua liberdade para escrever e fica muito bacana, fica super bacana. Andamento também.
mudanças de andamento na música, né? Tem sinais de ralentar e de acelerar, né? De ficar mais rápido. Então, temos que analisar isso, tá bom? E também temos que analisar os desenhos da música, rítmico, analisar de forma rítmica e melódica. Tá? Alguns desses pontos aqui eu vou falar numa outra aula só para cada ponto desses aqui, tá bom? Talvez eu não fale todos, mas vou pegar os que precisam de ser explicado mais detalhadamente e vou passar numa outra aula separado. Eu vou falar mais por cima aqui. Deixa eu ver. Isso. Então, explicando por cima. Os desenhos da música são as frases, né? A escrita musical. Nós temos que analisar ela ritmicamente e melodicamente, nessa sequência. Né? Ritmicamente e melodicamente, a gente precisa analisar em subdivisão, em ditado e execução, para que a gente tenha uma leitura eficaz e ela sai perfeita, se a gente seguir essa sequência. Subdivisão, a gente vai primeiro no rítmico, subdivisão, ditado e execução, depois vamos para o melódico, subdivisão, ditado e execução, tá bom? E temos que analisar também a dinâmica. A dinâmica, o que seria? Né? A gente fala em dinâmica, é uma pessoa dinâmica, né? Uma pessoa para frente, não sei, não tem nada a ver. Na música é outro sentido. Dinâmica é volume. É a mesma coisa que eu pegar lá no controle da TV, eu aumento o volume, vai ficando um som mais alto, diminui um som mais baixo. Na música tem isso, momentos mais fortes, né? Expressão mais forte, momentos de expressão mais suave, um som mais baixo, que isso aí que faz diferença, né? Se eu tocar uma música numa altura só e se eu fazer uma interpretação em volumes, né, de dinâmica, parece outra música, muda totalmente, fica muito mais rica. E a articulação, os efeitos que tem na música, né? Eu falei na aula anterior de linguagem, né? Que é uma das coisas que a gente precisa analisar numa partitura, né? O ritmo, o gênero dela, né? Cada ritmo tem a sua linguagem, né? A articulação, ela auxilia nisso e às vezes eu tenho uma linguagem, só que eu quero um efeito diferente no momento da música dessa linguagem. Então, por isso que eu tenho as articulações, os efeitos na música aí, por exemplo, um ligado, staccato, um tenuto, um marcato ou martelato, né, que tem nomes diferentes. Deixa eu ver, o martelato, staccato martelato ou grande staccato, né? Tem alguns sinais aí que tem nome, 3, 4 nomes assim. Tem método que fala que é um nome, que é outro, que é outro. Não importa. A execução é o que importa. Cada sinal tem a sua execução e não tem formas diferentes, tá? Eu vou pegar uma outra aula para estar explicando disso mais especificamente sobre articulações e acentuações, tá ok? Porque é muito importante. A articulação, como a dinâmica, eu sempre falo. É outra música você tocar ela reta e você tocar usando as articulações, você ouve, você parece, tem trechos que parece que é outra música, é diferente. E é o mesmo desenho rítmico, e só que você tocou ele liso e você tocar com as articulações muda totalmente. Então, essa aula é para falar um pouquinho sobre isso. Vou fazer algumas aulas falando mais especificamente de alguns desses pontos aqui, talvez de todos, conforme for surgindo dúvida aí da galera que tem assistido aí. Mas é isso aí. Então, análise de partitura, uma forma de estudar essa partitura de forma eficaz e conhecer ela totalmente
com esses métodos aqui. Vou fazer já a próxima aula falando desse aqui, ó. Desenhos rítmicos e melódicos. Como que eu vou estudar isso para deixar minha leitura eficaz? Então, forte abraço a todos. Até mais. Continuem usando álcool em gel, usando a máscara, para que a gente possa manter nossa saúde aí. E é isso aí, pessoal. Até mais.